Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor Espírito Santo fale conosco, que o Senhor Deus, nesse momento, venha falar com cada um que está aqui, homens, mulheres, jovens, todos aqueles que o Senhor está permitindo entrar nessa live, dentro dessa live. Ele sabe todas as coisas, qual é o coração que Ele quer alcançar e a quem Ele quer entregar a vitória. Vamos aqui, Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Olha só o que Deus vai falar conosco. Ruth é uma história muito bonita, né, gente? É uma história muito bonita. Ruth respiga os campos de Boaz. Ruth, capítulo 2. Só que Deus aqui, ele vai falar com as mulheres, mas a parte que ele vai falar com o homem, ele também está aqui nas escrituras. Está aqui. E ele diz assim: E tinha Noemi, um parente do seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era seu nome Boaz. Olha que maravilha. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. A história de Ruth, você sabe, né? Que ela era casada com o filho de Noemi, ficou viúva. Ruth era moabita, Ruth não adorava o Deus de Noemi. E o que aconteceu? A Noemi disse para as duas noras, né? Que a Noemi, meu Deus, já pensou? A Noemi estava viúva e perdeu os 2 filhos também. E o que aconteceu? Ficou as noras. Só que ela sabia que as noras eram novas, precisavam casar, seguir a sua vida. E Noemi disse para elas, né? Para elas voltarem para a terra delas. Uma voltou, mas Ruth não voltou. Ruth não abandonou Noemi. Interessante, né, gente? Que a gente vê mulheres que nem sequer se dão bem com as sogras, né? Mas Ruth foi diferente. Ruth foi diferente na vida de Noemi. E interessante que Noemi era amarga. Ela não era aquela doçura de mulher. Mas Noemi preferiu ficar com ela e não abandoná-la. Olha o pensamento de Ruth. Olha só. O pensamento de Ruth, ela sabia que ela tinha perdido o marido, tinha perdido o filho e que iria caminhar sozinha. Então Ruth, né, com um coração bom, o Ruth, o que fez? Escolheu ficar com Noemi. Escolheu ficar com Noemi, escolheu seguir o Deus de Noemi. E interessante que ela não sabia qual era o futuro dela. Então ela não voltou para a terra dela, ficou com Noemi. E o que aconteceu? Ela precisava cuidar daquela viúva. Ela precisava cuidar daquela viúva, ela precisava trabalhar para elas comerem. E foi isso que aconteceu. Noemi ensinou a Ruth para ir para o campo, né? E aonde que era parente. Para quê? Para que ali achasse graça nela. Aí o que era achar graça? Ele iria amparar Ruth. Ele iria para Ruth. Então Noemi indicou um lugar para que Ruth fosse trabalhar. Mas sabe o que Deus chamou a atenção? Que Ruth, em nenhum momento, ela foi para aquela cidade se preocupar em conhecer o lugar. Ela não foi para as festas do lugar. Ela não foi em busca de um marido. Ela foi em busca de quê? De um trabalho. E o que aconteceu? Através dela ir, ela se preocupou com a sogra, com a ex-sogra, porque viúva, né, tá livre de ser sogra. Ela se preocupou com Noemi e se preocupou em trabalhar para elas se sustentarem. Ela não se preocupou, eu vou me enturmar, eu vou para as festas, eu vou para algum lugar para ver se eu encontro um marido que me ampare. Não, ela foi trabalhar e o que é dela chegou até a ela, né? O que é dela chegou até a ela. Através do trabalho, porque foi através do trabalho que Boaz viu Ruth pela primeira vez, né? Interessante, você é capaz de sair da tua terra em busca para ir para a terra que você não conhece, longe dos teus parentes. Você é capaz de ir para outros lugares, acompanhar, para servir outro Deus, porque que Ruth servia um Deus, né? Nasceu com uma cultura e foi para outro lugar, acompanhando Noemi e confiando ali, né? Confiando ali no que iria acontecer na vida dela. Ela não se desesperou.
Ela não ficou preocupada com o dia do amanhã, mas ela esteve ali continuamente com a sua companheira, que foi Noemi, e trabalhou para isso, e não abandonou Noemi, e ela teve vitória. E aí o Senhor Jesus, ele me lembra que a pessoa, que todos aqueles que amparam uma viúva, sabe o que acontece? Ela é abençoada. Deus abençoa todos aqueles que cuidam das viúvas, que amparam as viúvas, porque Ruth foi trabalhar para amparar aquela viúva. E o Senhor fez o quê? Abençoou a vida de Ruth. E como ele abençoou, né, gente? Como ele abençoou. E aí aconteceu o quê? E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. E ela foi e chegou ao campo onde apanhava espigas atrás dos segadores, e caiu-lhe sorte uma parte no campo de Boaz. Olha Deus trabalhando para Ruth encontrar aquele que iria ser o provedor, aquele que iria honrá-la, aquele que era usado por Deus para mudar a história de Ruth. E eu quero dizer para você que é assim que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai trazer aquele que vai mudar a tua história. Porque Noemi foi aquela que veio para a vida de Ruth para mudar a história de Ruth. Não foi Boaz que veio primeiro, foi Noemi. E sempre é assim, sempre Deus vai colocar alguém na sua vida que vai te levar a cumprir as promessas de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ela chegou ao campo, onde apanhava espigas atrás dos segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, olha aí, e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Olha como é um homem de Deus. Um homem de Deus chega dando paz do Senhor. Um homem de Deus chega abençoando as pessoas. É esse homem que Deus vai trazer para a tua vida, mulher. É um homem que ele é abençoador. É um homem que sempre na boca dele tem o que? O Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou falando para mulheres que estão solteiras, hein? Não é para mulheres casadas. Deus não vai preparar casamento para quem está casado, não. Deus não faz isso. Deus não destrói família para construir outra família. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entender a mensagem, gente. Vamos entender. Mas vamos entender que Deus tem um plano. Você que é casado, você que está aí com a sua família, que está passando por dificuldade, que está passando por problemas, Deus vai colocar pessoas na tua vida para se cumprir o propósito de Deus na tua vida, na vida da tua esposa, na vida da tua família. Dá para você entender? Aqui, a Noemi foi aquela que Deus usou para se cumprir o propósito na vida de Ruth, porque através de Noemi, Ruth foi o quê? Foi servir o Deus de Noemi. Através de Noemi, Ruth foi o quê? Foi trabalhar no campo para cuidar de Noemi. Tá entendendo? E através de Noemi, dessa história que se começa por ela, interessante que a história de Ruth não começa por ela e pelo marido. Se você prestar atenção, a história de Ruth começa depois que ela fica viúva. Depois que ela fica sozinha, depois que ela está livre para se cumprir a promessa de Deus na vida dela. Quem sabe o propósito do esposo de Ruth não era o propósito de Deus, mas o propósito de Moabes já era de acordo com o propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora escute. Depois perguntou Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Olha aí, gente. Boaz viu que havia uma mulher diferente ali no campo.
que havia uma mulher diferente trabalhando. E ele perguntou, de quem é essa moça, né? Quem é essa moça? Depois, o que aconteceu? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse, esta é a moça moabita. Interessante, né? Que ela foi conhecida como a moça moabita. Ela foi conhecida não por nora de Noemi, mas pela moça moabita que veio da terra de Moabe, que veio do povo de Moabe, né? E aí o que aconteceu? Disse-me ela, deixai-me colher. Agora Ruth fala com Boaz. Olha que maravilha, hein, gente? Ruth falando com aquele que iria mudar a história dela. Ruth falou primeiro com Noemi, que foi o canal para mudar a história dela. E Ruth agora falava. Ruth pegou, seguiu Noemi. E agora ela chega no campo. Gente, às vezes tu tá falando com teu esposo e não sabe que tu tá falando com ele. Aleluia, Jesus. Dá para você entender o mistério? Às vezes tu tá conversando, louvado seja o nome do Senhor, com teu esposo e tu não sabe. Às vezes Deus vai te levar para um lugar que tu vai conversar com teu esposo e tu não sabe que ele será o teu esposo ou ela será a tua esposa. Olha os mistérios de Deus, gente, a gente nunca entende. Mas eu quero dizer que os mistérios de Deus é Ele que faz cumprir na tua vida. Tu não tem que fazer nada, Ele que vai fazer, Ele vai te colocar no lugar certo, Ele vai te colocar as pessoas certas, Ele vai colocar você, louvado seja o nome do Senhor, na posição que Ele quer cumprir a promessa. E às vezes, para se cumprir promessas na nossa vida, a gente tem que sair de lugares, tem que sair de situações, tem que abandonar amizades, tem que abandonar coisas velhas e tem que principalmente confiar em Deus. Confiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, escute só. Disse ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre os feixes atrás dos segadores. Interessante que Ruth, ela juntava o que sobrava, né? Depois que os trabalhadores colhiam, né, para eles ali, para o trabalho deles, e ela ia colher aquilo que sobrava, o restante, né? O que, vamos dizer assim, não o melhor, o resto, vamos dizer. Ela colhia o resto do trabalho ali. E o que foi que aconteceu? Ela pediu autorização disso. E disse-me ela, deixai-me colher espigas e ajuntá-las entre os feixes atrás dos segadores. Tá entendendo? Então, os trabalhadores, eles iam na frente. E Ruth ficava por último para colher, né? E escute, louvado, assim ela veio e desde pela manhã está aqui, até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. E Ruth trabalhava, colhendo, né? Mas só sentava um pouco. E às vezes é isso que você vive. Você vive no momento de trabalho, você vive... Quem é o filho que tem coragem de renunciar à sua vida para cuidar dos seus pais? Mas eu quero dizer para você uma coisa que é bíblico. Aquele que honra pai e mãe é abençoado. Aquele que honra pai e mãe é cuidado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido, meu Deus do céu. Gente, eu falei para vocês o meu testemunho. Eu tinha que ir para Manaus para resolver uma situação. E eu orei a Deus, Senhor, Tu és Deus. Tu é Deus para resolver para mim. Se eu precisar ir lá. Gente, a documentação veio na minha mão. Deus preparou tudo que eu precisava. Se precisar eu ir lá a Manaus, gastar um dinheiro que eu nem tenho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, honre teu pai e tua mãe. Honre teu pai e tua mãe na velhice, na doença. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está cuidando do seu pai e da sua mãe, não te preocupa, porque Deus vai fazer cumprir a promessa na tua vida. Deus vai trazer aquilo que tem que chegar nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Não está tarde. No tempo de Deus não tem nada tarde. É na hora certa, no momento certo. Louvado seja o nome do Senhor. E tem mais. Quando Ele chega, louvado seja Deus, é para honrar
honrar, é para que todos vejam, louvado seja o nome do Senhor, que a tua fidelidade, que a tua honra, louvado, que a tua obediência, louvado, porque, olha só, Noemi, ela amparou alguém que não era nem mãe dela, mas ela amparou uma viúva, ela se preocupou com aquela viúva, está do lado daquela viúva, e o que foi que aconteceu? Ela recebeu a vitória. Ela recebeu a vitória. E aqui continuamos mais um pouco para nós terminar. Boaz protege Ruth. Oh, maravilha, Jesus. Qual é a mulher que não quer um homem para protegê-la? Hoje a gente está vendo uma geração, hoje a gente está vivendo num tempo que os homens não estão mais protegendo a mulher. Hoje a gente vive numa geração que os homens não têm paciência com a sua esposa. Hoje a gente vive numa geração que os homens querem ser amados, querem ser honrados, querem que a mulher obedeça a eles todo o tempo, mas eles não têm honra com a sua esposa, não têm essa proteção com ela. Somente os homens de Deus são capazes. Por isso que eu digo, louvado seja o nome, você que está sozinha, continue sozinha, mas não caia em ciladas. Porque o que vem de Deus para a tua vida não vai ser para te envergonhar. O que vem de Deus para a tua vida vai estar solteiro, vai estar sozinho e vai ser servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser um servo de Deus como Boaz era um servo de Deus. Louvado seja Deus e engrandecido. Ele pode até não viver dentro da igreja. A gente tem que entender muito bem as coisas, gente. Tem pessoas que têm Deus no seu coração, mas não vivem dentro da igreja 24 horas. A gente tem que entender as coisas, gente. Tem pessoas que são de caráter, que são pessoas de bem, que são pessoas que têm Deus no coração, que têm Jesus no coração, que honra a palavra, que teme a Deus, que obedece a Deus, mas não vive dentro de uma igreja. Cuidado, preste bem atenção, porque as mulheres se enganam muito. Não, eu quero um pastor como marido. Não, eu quero um obreiro, um diácono, um presbítero como marido. E se Deus não quiser te dar um presbítero, um diácono, um pastor, mas quiser te dar um Boaz, que vem tirar a tua vergonha, que vai te honrar, que vai te tratar, louvado seja o nome do Senhor como você merece. Louvado seja Deus, você tem que entender, caráter é uma coisa e caráter, louvado seja o nome do Senhor, começa na família, é os pais que educam, que ensinam, que formam caráter dos filhos, mesmo que os filhos se percam nas drogas, no tráfico, seja onde for, mas ou há um caráter formado e esse filho volta para o caminho do Senhor e essa filha volta para o caminho do Senhor. Por quê? Porque o caráter foi formado. Louvado seja o nome, você ensinou o caminho do bem. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo que foi ensinado pelo pai o caminho do bem, a trabalhar, a ser justo, a honrar a Deus, a servir a Deus. O filho pródigo quis conhecer as coisas do mundo, quis curtir, louvado seja o nome do Senhor, mas ele viu, louvado seja o nome do Senhor, que a vida no mundo não trouxe honra para ele, trouxe vergonha, que a vida no mundo, louvado seja o nome do Senhor, fez ele perder, perder tudo que ele tinha. E o que foi que aconteceu? Ele perdeu o perdão do Pai, ele perdeu o perdão de Deus e voltou para as suas origens, e voltou para o lugar. É assim que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Então confie no Senhor, confie, porque Ele tem promessas para realizar na tua vida. Peça para Deus, para que os teus ouvidos sejam atentos à voz do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo falar para você, esse não haverá dúvida. Como a minha amiga que está indo para outra terra, sem dúvida, com certeza, o inimigo tentou atrapalhar. Antes de começar a live eu fiz uma oração, não demorou, ela mandou os áudios da resposta, e eu disse, eita, que Deus, é isso que falta, a gente orar mais, orar um pelos outros. Sempre Deus vai colocar uma pessoa na tua vida que vai te ajudar na oração. Sempre Deus vai colocar uma pessoa na tua vida que vai ser boca de Deus para você. Sempre Deus vai colocar alguém na sua vida que vai querer o teu bem, que vai entrar na batalha junto com você, que vai entrar nessa guerra junto com você. Sabe por quê? Porque nós somos soldados de Cristo. Nós somos soldados de Cristo.
Louvado seja o nome do Senhor. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinha nessa batalha. Essa minha amiga, gente, a família dela, pelo amor de Deus. A família dela, meu Deus do céu, como eu disse, mana, tua família não te sustenta, tua família fala mal de ti, a tua família, mana, nem sequer, não tá nem preocupada se você não dorme, passa a noite no trabalho, ela trabalha num lugar que às vezes passa a noite acordada, que nem eu às vezes, e a gente comenta muito, e a família não tá nem preocupada se ela descansou, se ela tá bem, mas o que Deus faz? Deus coloca pessoas, tem pessoas que Deus colocou perto dela para ela ter a confirmação. Tem pessoas que têm sido boca de Deus. Pense em você, porque quando você está bem, pode ter certeza que a tua família vai ficar bem. É isso que às vezes você não entende. Não, eu não posso deixar a minha família. Não, eu não posso deixar isso. Eu não posso abandonar a minha terra. Mas quando você faz na direção de Deus, na ordem de Deus, nos planos de Deus, você é abençoado e a tua família vai ser junto com você. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você, louvado seja o nome, do plano de Deus não é que você saia de perto da família, mas o plano de Deus é que algo você tem que abandonar, algo você tem que deixar, algo você tem que largar para que se cumpra a promessa. Uns talvez sejam sair de uma cidade para outra, mas outros, tem pessoas que você tem que abandonar porque estão atrapalhando a cumprir a promessa na tua vida. Quem sabe você tem que abandonar o medo, o orgulho, a inveja, o ciúme. Quem sabe você tem que abandonar aquilo que você sabe que não agrada a Deus, a frieza, orar mais, jejuar mais. Então nós temos que entender, louvado seja o nome do Senhor, ou seja na tua terra, ou seja fora da terra que você mora, mas tem uma promessa para se cumprir na tua vida. Então louvado seja o nome do Senhor, assim como o Senhor teve um propósito na vida de Ruth em outras terras, o Senhor também tem um propósito com você na terra que você está. Às vezes você vê, não, mas ela foi para outro lugar, tá bem, eu também quero ir, mas é esse o propósito de Deus para a tua vida. O que Deus tem para você é para você, o que Deus tem para mim é para mim, mas aquilo que Ele entregar para nós vai abençoar a tua família, vai abençoar a tua descendência, vai abençoar os teus filhos. Dá para nós entendermos isso? Tem um propósito de Deus para cada um de nós. Louvado seja o nome, é minha história, tua história é tua história. Mas eu quero dizer que a tua história, Deus vai te abençoar para te abençoar os outros. Eu quero dizer que a minha história é uma história e a minha história, Deus vai me abençoar para abençoar os outros. É isso que nós temos que entender. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não está dizendo para você sair da tua terra. Ele está dizendo, louvado seja o nome, que Ele vai colocar pessoas para se cumprir o propósito da tua vida. E se o propósito for fora da tua terra, Ele mesmo vai te tirar da tua terra. Não é nem você que vai sair, mas Ele vai tirar, Ele vai dar a direção, Ele vai dar as condições, Ele vai mostrar o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos o caminho é do lado da família, outros o caminho é longe da família, mas há um caminho e nesse caminho Jesus está conosco. E nesse caminho, é caminho direcionado pelo Senhor Jesus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. Nós fomos criados para quê? Para estar em família, não é verdade? Não foi para isso que você foi criado? Para estar perto dos teus filhos? Para estar perto da esposa? Para estar perto do esposo? Para estar perto da mãe? Para estar perto do pai? Não foi isso que foi para isso que você foi criado? Não foi assim que nós fomos educados? Para casar, ter filhos e ter família. Mas eu quero dizer para você, quando Deus quis mudar a história de Abraão, Ele disse para Abraão, sai da tua parentela, sai da tua família e vai para onde eu te mostrar. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que nós temos que largar, louvado seja o nome do Senhor, e obedecer a Deus. Quem sabe você está num relacionamento sofrendo, que não dá mais jeito, tá para se desviar. Você está vivendo um relacionamento ao qual não é a direção de Deus. Você está vivendo um relacionamento, louvado seja o nome do Senhor, que não é a vontade de Deus. E você está aí chorando, sofrendo, desesperado, não consegue ir para a frente. Não consegue ir para a frente. Entendemos, gente? Tem um plano de Deus para a tua vida. E sempre vai ter uma Noemi e um Boaz. Entendemos? Sempre vai ter alguém que vai fazer o papel de Noemi na tua vida. Vai colocar uma pessoa,
duas pessoas na tua vida. Para quê? Para se cumprir o propósito. As pessoas julgam muito as pessoas pela aparência. As pessoas acham que ter Cristo no coração, louvado seja o nome do Senhor, é você estar dentro, ali 24 horas, a maneira que eles querem, e não a maneira que Deus quer. Então, por isso que naquele grande dia no céu vai ter uma grande surpresa. Por isso que Jesus, ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. E a gente vê um povo enganado muito com a aparência, né? A gente olha para as vestes, é um crente. Olha para ali, né, pela aparência, é um crente. Aí você olha para uma pessoa que a aparência não é, né, de igreja, vamos dizer assim. Aí você diz, Deus não é com essa pessoa. Um grande engano. Um grande engano. Porque louvado seja o nome do Senhor. Quando Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, ele não tinha a aparência, estrutura, postura de um soldado. Você sabia disso? Os irmãos de Davi tinham postura e estrutura de um soldado. Mas quem foi que venceu o gigante? Foi aquele que não tinha aparência. Foi aquele que não sabia nem andar com as armas de um soldado. Foi aquele que não sabia nem se vestir com a roupa de um soldado. Dá para entender isso, gente? Então as pessoas têm que parar de olhar para a aparência. E nós temos que olhar para a vontade de Deus, a vontade de Deus que Deus tem para a tua vida. Às vezes você está se julgando pela tua aparência. Às vezes você está se julgando, às vezes você quer trocar as tuas vestes, mas o teu coração tu ainda não trocou. Às vezes tu quer trocar as vestes para mostrar que é um crente, para mostrar que é uma serva, para mostrar que serve a Deus através das roupas, através das vestes. Mas o coração sempre caiado, o coração é amargo, o coração é mentiroso, o coração é invejoso, o coração é aquele que vive do engano, engana os outros, manipula os outros. Então, louvado seja o nome do Senhor, a obra que Deus começa é no nosso coração. Não é na nossa aparência, gente. Não é na nossa aparência. É primeiro no coração. Porque do coração é que se procede as coisas boas ou as coisas más. O Senhor não está preocupado com as tuas vestes, o Senhor está preocupado com a tua alma. E o Senhor não vai te salvar pelas tuas vestes, o Senhor vai te salvar pelo fruto que há no teu coração, pelo coração limpo. Então, muitas das vezes, a gente vê um bando de crente que vive criticando os outros. A gente vê um bando de crente dizendo que só eles vão ser salvos, que só eles vão ser santos, são os santos, que só eles servem a Deus. E a gente vê um bando de crente que não conhece nem o coração dos outros. Julga os outros pela aparência. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. E quando você tem um coração de Deus, você sabe honrar a Deus, você teme a Deus, você respeita a Deus, você sabe que é certo ou errado, e você sabe que agrada a Deus. Porque não adianta, gente, ter uma veste de santa entre aspas, e não obedecer a Deus, e não amar o próximo, e não amar a Deus acima de todas as coisas. E não amar a próximo como a si mesmo, e não querer o bem do próximo como você quer o teu bem. Não adianta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, louvado seja Deus, vamos continuar para encerrar. Eu me surpreendo com Deus, né? É por isso que na nossa fraqueza ele aperfeiçoa o poder dele. Eu digo, Deus, eu não vou fazer live não. Tô cansado, tô com tosse, tô com dor de cabeça. Aí lá vem, né, o Senhor. É na fraqueza que eu aperfeiçoo o meu poder. E o que foi que aconteceu? Eu estou aqui fazendo a live. Eu digo, Jesus. É isso que a gente tem que obedecer, gente. A gente tem que obedecer a voz do Espírito Santo. Eu disse para o Espírito Santo, não vou fazer não, Senhor. Olha como é que eu estou. O nariz aqui está entupido, gente. E o Senhor disse, é na fraqueza que eu aperfeiçoo o meu poder. Eu digo, opa, vou lá, Senhor. Já vou. Não precisa nem falar mais de uma vez. Já vou te obedecer. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha. Olha como é o vocabulário, gente, de um homem de Deus, de um servo de Deus. Olha como é que... Você viu que quando ele chegou com os funcionários dele, ele chegou com os funcionários dele falando o quê?
saudando, falando: o Senhor te abençoe. Ele chegou falando com os funcionários dele, com os trabalhadores dele, dizendo que o Senhor te abençoe. Olha como é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando fala do homem, fala da mulher. Tá entendendo? Você vai conhecer como... Você vai conhecer. Sabe por quê? Porque vem do coração. Não é da boca para fora. Vem com verdade, sabe? Não vem com palavras manipuladoras para manipular os outros, para mostrar que é um servo, que é uma serva. Não, não é assim. Vem do coração mostrando que verdadeiramente você é um adorador de Deus, que verdadeiramente você obedece a Deus, que verdadeiramente você serve a Deus e que verdadeiramente você quer a bênção na vida dos outros, porque ele abençoou primeiro os trabalhadores dele e diz o quê? Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vá colher em outro campo. E aí Boaz já disse para Ruth: não precise ir colher em outro campo, nem tampouco saia daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças, que são as trabalhadoras, né? E os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás atrás delas, né? E e olha só, não dei ordem aos moços que não te moleste. E aí Boaz já falou, né? Para os trabalhadores, para não mexer com Ruth. Olha só, né, gente? Que maravilha. Os planos de Deus é maravilhoso. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe. E do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra. E disse: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Ela perguntou, né? Ela perguntou de Boaz. Por que ela achou graça aos olhos de Boaz, sendo ela essa estrangeira? Olha que maravilha, por isso que eu me lembrei da minha amiga, porque para onde ela vai viver isso. Mas eu creio que tem um Boaz que vai olhar para ela, e um Boaz que eu digo que vai ser alguém que vai ajudar ela nessa nova caminhada. Assim como tem um Boaz que vai te ajudar nessa caminhada. Assim como tem uma mulher que vai te ajudar nessa caminhada. Boaz representa o quê? Um ajudador, um provedor. Boaz representa uma pessoa que vai te ajudar, seja dependente de homem, seja dependente de mulher, que vai ajudar a você se firmar no caminho do Senhor, a você realizar os teus sonhos, a você entender os propósitos de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão esperando um varão, uma varoa, mas nem tudo. O Senhor está falando aqui só nisso. Ele está falando que Ele vai colocar pessoas para ajudar você com teu filho que está nas drogas. Deus vai colocar pessoas na vida do teu filho para que o teu filho venha para o caminho do Senhor. Deus vai ajudar pessoas para colocar na vida da tua esposa, para evangelizar para tua esposa, para evangelizar para o teu marido. Deus vai colocar pessoas para se cumprir o propósito que Ele tem na tua vida e na tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que entender a palavra de Deus. Oh Deus querido, Deus de poder, a gente tem que entender a palavra de Deus, que aqui o propósito é da história de Ruth e Boaz. Mas o propósito de Deus para você é diferente. O propósito de Deus para mim é diferente. Aqui o Senhor estava querendo resolver a vida de Ruth sentimental. Mas aqui talvez você não esteja com problema sentimental. O teu problema pode ser saúde, pode ser os filhos na droga, pode ser o teu marido que ainda não entregou a vida para Jesus. Olha, não sei qual é a situação que você está passando, mas eu sei que Deus, Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer na vida da tua família. Ele vai fazer. Ele sabe que se você precisa financeiramente, Ele sabe se você está precisando sentimentalmente, Ele sabe se você está precisando espiritualmente, Ele sabe todas as coisas, e Ele vai colocar pessoas certas na tua vida, para que o propósito dele se cumpra.
para que o propósito dele, a promessa dele se cumpra na tua vida e na minha vida, seja nas tuas terras, seja em outras terras, mas é propósito de Deus. Tem pessoas preparadas para você, para ser uma Noemi na tua vida, para ser um Boaz na tua vida. Como eu não cheguei sozinha aqui, como eu não estou sozinha aqui, como aqui tem pessoas que são Noemi na minha vida. Como aqui tem pessoas que são Boaz na minha vida, que me protege, que me ajuda. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. Você pode estar na tua terra, mas eu quero dizer que Deus, ele vai colocar pessoas para que se cumpra o propósito dele. Você pode ir para outras terras, mas Deus vai colocar pessoas para que se cumpra o propósito dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Muito maravilhoso. Vamos encerrar, deixa eu ver. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe. Olha só. E a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito. Olha aí. Boaz profetizando para a vida de Ruth. Porque ela deixou a família dela para amparar, para cuidar da viúva, para cuidar de Noemi, para estar com Noemi. E ele disse aqui que foi agradável a Deus e o que ele fez. Ela agradou a Deus por ela fazer isso. E o que aconteceu? Deus honrou a Ruth. E ele disse: o Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Interessante, né, gente? Que Boaz, ele orou por Ruth, para que Deus abençoasse ela. E olha só, gente, como é que é as coisas de Deus. Ele ora por Ruth para Deus abençoá-la. E quem foi que Deus deu para abençoar a vida de Ruth? O próprio Boaz, que orou por ela. Meu Deus do céu, é muito mistério de Deus, gente. É muito mistério de Deus. Olha só, o próprio Boaz, que orou a Deus para que Deus abençoasse Ruth. Aí Deus diz: é você a bênção dela. É você que vai honrá-la. É você que eu vou dar para cumprir o galardão na vida dela. Olha que maravilha. Nos planos de Deus ninguém entende. E muitas das vezes você está orando, né? Está orando ali como Boaz fez, orou por ela. E Deus disse: é você mesmo. Meu Deus, é muito mistério de Deus, né, gente? É muito mistério de Deus, as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É mistério. E ele só é revelado na hora certa. Na hora certa foi revelado para Boaz: ela é tua esposa. É ela que vai ser tua esposa. Olha que maravilha, gente. Na hora certa foi revelado para Ruth que ele era o esposo. Na hora certa, tá entendendo? É na hora de Deus, é no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. Não adianta adivinhar, não adianta procurar, não adianta, louvado seja o nome do Senhor, tu te afobar. Apenas continua agradando a Deus, continua ajudando os outros, continua honrando teus pais, continua aí sendo abençoador na vida de alguém, louvado. Olha só o que ela fez por Noemi. Boaz orou por ela para que o Senhor desse um galardão. E e olha só, aí o próprio Deus diz: pois é você que vou dar para ela, que vai honrá-la. E tem mais, né? Que deles nasceram a geração de... eles são da geração de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é descendente, né? Louvado seja o nome do Senhor deles na terra. Interessante. Olha a promessa de Deus. Estamos entendendo, gente? Entendemos o que Deus quis falar conosco. Primeiro, Deus vai colocar pessoas na tua vida para se cumprir as promessas na vida de você. Seja onde você está, seja para onde Deus te enviar. O importante é você estar na direção de Deus. O importante é você ser abençoador na vida de alguém. Porque Ruth, ela não tinha dinheiro. Não é verdade? Mas ela foi lá colher
espigas foi lá trabalhar para ajudar a Noemi. Não é verdade? Então, nem tudo se resume em dinheiro. Vocês me ajudam com o dedinho na tela, vocês me ajudam compartilhando, vocês me ajudam como podem. Mas vocês estão me ajudando. E agora eu faço como Boaz fez, que o Senhor dê galardão a todos vocês. Que o Senhor dê galardão. Louvado seja o nome do Senhor a você, que tem me ajudado da maneira que pode, mas tem me ajudado com amor, com coração, com sinceridade, com verdade. Que o Senhor, eu oro por você, que oro ao Deus de Boaz, que oro ao Deus de Boaz para quê? Para que o Senhor dê galardão para vocês que têm me abençoado da maneira que pode. Amém? E vocês vão contar a vitória de vocês, como eu também vou contar a minha, se Deus permitir, né? Linda essa palavra, né, gente? É muito linda. Aliás, a palavra de Deus é muito linda. Porque quando as pessoas olham, interessante, né? A história de Ruth. Aos olhos dos outros, era uma viúva. Aos olhos dos outros, era uma mulher sozinha, né? Assim? Mas aos olhos de Deus, foi uma escolhida. Foi escolhida para quê? Para Deus exercer uma grande promessa.